Me perguntaram esses dias se eu tinha lembrança ruim da época de roça. E eu tive que pensar, porque a lembrança não é ruim, não. Ruim é o silêncio que ficou depois. A fazenda era da família da minha mãe, ali perto de Monte Azul, quase na divisa com a Bahia. A gente chamava só de a Sede Velha. Era um lugar simples, mas bem cuidado, do tempo que tudo ainda era feito na mão. Galpão de máquina, paiol, curral baixo e uma casa grande, com parede de barro batido e varanda que pegava sol o dia inteiro. A gente morou lá até eu fazer uns 20. Depois disso, meu pai não quis mais saber. Mas eu nunca esqueci do quartinho, nem do homem que sumiu. O nome dele era Arlindo, um sujeito calado, mas de confiança. Dormia num puxadinho perto do chiqueiro. Trabalhava com meu pai fazia uns 5 anos. Era do tipo que guardava o que ouvia. Nunca faltava, nunca reclamava de nada. A última vez que eu vi o Arlindo foi num fim de tarde. Ele estava sentado perto do paiol, coçando o braço, com a cara meio murcha, como quem está com o pensamento longe. No outro dia, quando acordei para tirar leite, ele já não estava. Achei que tinha ido para a cidade cedo. Só que ele não levou nem boné, nem muda de roupa, nem as ferramentas dele. E o cavalo continuava lá. Meu pai olhou a sela no galpão e disse: então, ele não saiu montado. Só isso. Mas ninguém comentou nada. O que me estranhou mesmo foi o gado. Na manhã seguinte, o pasto ficou vazio. Os bichos empacaram no alto e não desceram. E os porcos não comeram. A ração estava intacta no coxo. Minha mãe chegou a dizer que talvez tivesse dado praga na comida, mas não era. Era como se os bichos tivessem medo. E foi nesse mesmo dia que a gente ouviu o barulho. Era de madrugada. Um barulho seco, forte, como se alguém batesse do lado de dentro do quartinho da sede. Mas aquilo ali, ninguém mexia. Era uma porta de ferro no fundo da casa, trancada por fora com um cadeado grosso, velho, que meu pai dizia que já estava ali antes dele nascer. Nunca foi usado para nada, pelo menos não enquanto eu era menino. E ninguém da família tinha a chave. Minha mãe levantou, escutou também e disse: deve ser rato. Mas não era barulho de bicho, era som de gente. Só que ninguém teve coragem de ir lá. E no dia seguinte, meu pai chamou um pedreiro de Espinosa e mandou cimentar a parte de baixo da porta. Disse que era para evitar bicho entrar. Só que ali nunca teve brecha, nem buraco. A porta sempre foi encostada, pesada, sem fresta. Depois disso, ninguém falou mais no Arlindo. A fazenda seguiu, a vida continuou, mas eu parei de dormir direito. Aquele som da batida ficou na minha cabeça por muitos anos. Principalmente porque nunca mais ninguém viu o Arlindo. Nem na cidade, nem nos arredores, nem no cartório. Sumiu como se tivesse se dissolvido no tempo. Mas eu sentia que ele não tinha ido. Anos depois, meu pai já tinha partido. A fazenda estava parada desde então. Ninguém quis dividir, ninguém quis vender. Ficou lá no meio do mato, cercada de capim alto e lembrança embolorada. Eu só voltei lá uma vez. Foi com um amigo meu de infância, o Geraldo. Ele morava em Brasília, veio passar uns dias comigo e a gente resolveu dar um pulo lá só para ver como é que estava. A estrada ainda existia, mas parecia mais um caminho de boi. Levamos quase 1 hora para chegar. Quando a gente passou da porteira e a casa apareceu, me deu um aperto. Não era mais a mesma sede. A varanda estava toda rachada, a porta empenada, o mato subindo pela parede. Mas o quartinho continuava ali, do mesmo jeito. A porta de ferro ainda trancada, com o mesmo cadeado e o cimento no chão. Aquilo me embrulhou o estômago. O Geraldo foi andando para o fundo da casa curioso. A gente riu lembrando da infância, dos dias de fogueira e da farinhada no terreiro. Foi quando ele passou perto do quartinho e parou. Você escutou isso? Eu ia dizer que não, mas escutei. Veio de dentro. Um som abafado, como alguém puxando o ar com força. Não foi respiração. Foi um suspiro seco. Um só.
O Geraldo se arrepiou na hora. Olhou para mim com a cara fechada e disse: "Tem alguém aí dentro?" Eu fiquei parado, com a boca seca. Só balancei a cabeça. Ele foi direto no portãozinho de madeira que protegia a lateral da sede e pegou uma enxada. Disse que ia arrebentar o cadeado. Foi quando eu segurei ele pelo braço e falei baixo, mas firme: "Se ninguém abriu isso até hoje, é porque é melhor assim." Ele ainda tentou insistir, mas eu não deixei. Disse que era promessa do meu pai. Que nem quando a gente perdeu o animal no chiqueiro, ele deixou abrir. Que nem quando a parede deu infiltração, ele mandou mexer. O quartinho era um lugar que se respeitava. Não se entendia. A gente ficou mais um tempo ali, olhando a casa por fora. E teve uma hora que o Geraldo foi até o terreiro tirar foto do galpão de ferramentas. Eu fiquei sozinho, sentado num pedaço de madeira com a vista para o fundo da sede. E eu juro, por um segundo, eu vi um filete de luz vazando por baixo da porta do quartinho. Não tinha energia ali desde 2003. O relógio foi arrancado do poste. Mas eu vi a luz, fraquinha, amarelada, como se tivesse uma lamparina acesa lá dentro. Na hora, minha respiração falhou. Porque eu lembrei que, na semana em que o Arlindo desapareceu, meu pai mandou fechar a janelinha de ventilação que ficava do lado. Disse que entrava gambá, só que nunca teve gambá na sede. Nunca. No caminho de volta, ninguém falou nada. O Geraldo olhava para o mato pela janela, calado, e eu, com as mãos no volante, lembrava do Arlindo, do jeito quieto dele, do jeito que ele sumiu, e da última noite que a gente ouviu barulho naquela porta. A fazenda continua lá, ninguém voltou, ninguém dividiu, ninguém vendeu. Mas às vezes, um pessoal que passa de moto pela estrada rural diz que vê luz lá dentro à noite. Gente que nunca morou ali, que nem sabe que aquele quartinho sempre ficou trancado. Eu não conto isso para causar medo em ninguém. Eu conto porque tem coisa que a gente leva calado tempo demais e o peso vai virando nó. Meu pai nunca foi de reza, nunca falou de santo, de promessa, de alma. Mas daquele quartinho ali, ele passava longe. E eu também. Na minha rua tem uma coisa que ninguém fala direito. Fica ali na descida da curva, do lado do campo de areia, que virou estacionamento de Kombi. Quem passa, olha e não entende. E quem mora perto, já se acostumou a não perguntar mais. Eu vou logo dizendo, isso aqui não é uma história de susto. Não tem grito no escuro, nem porta batendo sozinha. Isso aqui é pior. É aquele tipo de coisa que vai se encostando na gente com o tempo, feito um cheiro estranho que ninguém sabe de onde vem. Eu cresci aqui na zona norte do Recife. Bairro simples, mas movimentado. Tem comércio, tem escola, tem fila no posto. E ali, bem no meio disso tudo, construíram um prédio enorme. Fachada toda de vidro esverdeado, 3 andares, quadra coberta, painéis solares no teto. Um colégio, diziam, técnico, dos bons. Começaram a levantar aquilo quando eu ainda estava no fundamental. A gente passava na calçada voltando da aula e ficava olhando. Quando ficar pronto, vai ser aqui que a gente vai estudar. Todo mundo dizia. Falavam que ia ter curso de informática, de enfermagem, até de construção civil. Mas nunca abriu. A obra terminou. O vigia ficou ali umas semanas na guarita. Depois sumiu. Portão trancado com corrente. Nenhum professor, nenhum aluno, nenhum nome na fachada. Só o mato crescendo e o vidro começando a quebrar. Ano após ano. E ninguém nunca explicou por quê. Eu não fui o único a achar estranho, não. Mas foi passando. A vida vai atropelando essas coisas, sabe? Você começa a trabalhar cedo, a correr atrás de dinheiro, de resolver as coisas em casa e vai empurrando a curiosidade para depois. Mas eu nunca esqueci, porque todo dia eu passava em frente e todo dia aquilo parecia fora do lugar, como se não fosse para estar ali.
Quando eu já estava no segundo emprego, trabalhando numa gráfica, um colega meu comentou que tinha visto gente entrando no prédio de noite. Uns carros pretos, sem placa. Gente sem uniforme, sem crachá, mas com jeito de quem não estava perdido. Era coisa da prefeitura, alguém disse. É o pessoal da vigilância sanitária, outro chutou. Mas nunca tinha identificação. Teve uma época que colocaram uma lona preta bem grande lá nos fundos. Ela cobria uma área cercada com grades. Aquilo mexeu comigo, porque não fazia sentido. Escola não isola parte do pátio com lona. E o pior, dava para ouvir uns barulhos de madrugada, uns estalos, uns rangidos. Às vezes pareciam gritos abafados. E não estou exagerando. Até hoje, eu não sei dizer se era humano. Ninguém foi investigar. Ninguém chamou imprensa. E eu entendo por quê. Aqui, quando a coisa parece grande demais, a gente finge que não é com a gente. Teve uma senhora da rua de trás, Dona Arlinda, que falava umas coisas. Dizia que aquilo ali nunca foi escola, que o prédio estava virado para o lado errado do sol, que a gente ainda ia pagar caro por deixar aquilo ali em pé. Muita gente ria. Eu só escutava. Com o tempo, a fachada começou a se desfazer. O mato subiu tanto que o muro da frente ficou invisível. Mas ninguém pichava, ninguém quebrava nada, ninguém sequer tentava entrar. Era como se o bairro todo tivesse feito um trato silencioso de deixar aquilo para lá. Até que um dia, um amigo meu, desses que tem canal no YouTube e gostam de explorar lugar abandonado, me chamou para ir com ele. Disse que ia gravar um vídeo lá dentro, mostrar a escola fantasma da Zona Norte. Eu fiquei meio receoso. Não gosto dessas coisas, mas fui. A gente nem chegou perto. 2 homens saíram de dentro de um carro estacionado na esquina. Um carro sem identificação, mas com um papel grudado no painel. Um deles mostrou um crachá, coberto por um adesivo branco. Sério. Um crachá tapado, e disse que o prédio era área federal sensível. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, porque o prédio está na frente da nossa casa, não tem placa nenhuma, nunca funcionou. Mas virou área federal? Sensível? Quando meu amigo perguntou que órgão era responsável por ali, os 2 simplesmente mandaram a gente sair. E a gente saiu. Foi embora, e ele apagou o vídeo que tinha começado a gravar. Depois disso, eu comecei a tentar entender por conta própria. Fui na prefeitura, nada. Fui na Secretaria Estadual de Educação. Consta como obra em andamento. No site do FNDE, o projeto aparece com um nome genérico, tipo Unidade Educacional Recife Norte 3, sem data de inauguração, sem nome de diretor, nada. E o mais estranho, na lista de escolas técnicas estaduais, esse prédio nunca existiu. Eu juro, parece que o lugar está ali, mas oficialmente não está. Até que há uns 3 meses eu voltei lá, sozinho, durante o dia, só para olhar. O portão seguia trancado, mas a lona nos fundos tinha sido retirada e no lugar dela tinha uma estrutura metálica no chão, larga, comprida, tipo uma base de maca, com uns trilhos nos cantos. Eu não sou da área de saúde, mas aquilo ali não era coisa de escola, e foi aí que eu vi. No muro lateral, meio escondido pelo mato, tinha uma frase escrita em tinta desbotada. Sabe aquela pintura institucional de órgão público? Daquele tipo que a gente vê em abrigo, em posto de saúde, coisa assim? A frase dizia: proibido contato direto com os alunos. Eu gelei. Por quê? Que alunos? Nunca teve matrícula, nunca teve chamada, nunca teve fila na entrada, professor atrasado, aula de educação física, nunca teve ninguém. Mas tinha regra escrita no muro. E aí foi que me bateu o pior pensamento. A escola nunca abriu pra gente, mas ela abriu. E alguma coisa foi ensinada ali dentro. Só que não era português, nem matemática. Depois que eu vi aquela frase no muro, proibido contato direto com os alunos, alguma coisa em mim virou uma chave. Não era mais curiosidade, era desconforto. A gente se acostuma a conviver com o que não entende, mas tem hora que a coisa passa da conta.
E esse prédio passou. Comecei a olhar melhor. Lembrei de umas coisas antigas que na época passaram batidas, tipo o vigia que ficou ali no começo. O primeiro que puseram quando a obra acabou. Ele era da comunidade. Um senhor calado, mas gente boa. Ficou lá umas 2 semanas no máximo. Um dia sumiu. Falaram que tinha pedido para sair porque ouviu coisa demais. Isso nunca tinha feito sentido para mim. Hoje faz. Também lembrei de uma história que rolou quando começaram a instalar os painéis solares. Um trabalhador caiu do telhado e teve que ser levado às pressas. Teve gente dizendo que ele se queimou em um fio mal isolado. Outros falavam que ele caiu em cima de algo de metal estranho, quente demais para o sol que fazia naquele dia. A versão nunca bateu. E o nome dele ninguém lembra. Na época, deixaram quieto. Mas somando agora com o resto, me incomoda. Passei a conversar com mais gente da rua, em voz baixa, sempre em voz baixa. Um senhor que vende caldo de cana ali perto me contou que de madrugada já viu o carro entrar lá por dentro. Disse que o portão abria sozinho, automático, e depois fechava de novo. Nunca viu alguém sair. Uma menina que morava num prédio vizinho contou que a mãe dela acordava com dor de cabeça toda vez que passavam a noite trabalhando lá dentro. Que tinha noites em que ela ouvia um tipo de som metálico repetido, parecendo algo arrastando ou raspando, sempre no mesmo ritmo. E aí, um dia, um morador da rua de trás me chamou no canto, baixou o tom de voz e disse: "Você sabe que o nome da escola não foi pintado na parede, né? Foi pregado, com letra de acrílico." E eu disse que lembrava sim, era verdade. Só que as letras nunca formaram nada. Na época, a gente achou que ia vir a placa oficial e que aquelas letras eram só um molde. Mas elas ficaram lá por meses, afastadas uma da outra, sem formar nenhuma palavra. Ele me disse que o pai dele tinha fotografado na época e me mostrou no celular, numa foto velha, meio pixelada. As letras estavam lá, 3 de cada lado da entrada. Se fosse para formar algo, teria que juntar tudo e rearrumar, mas daquele jeito não dava para ler nada, como se aquilo fosse proposital. Ali eu comecei a pensar numa coisa mais séria. E se o prédio foi feito para não ser identificado? Um prédio grande, com estrutura de colégio técnico, levantado no meio de uma comunidade, com dinheiro público e sem nome, sem registro, sem uso declarado, sem histórico. Aos olhos do governo, ele está em construção, mas ele está pronto faz mais de 10 anos. E aí entra a parte que eu nunca contei, e que é por isso que eu estou gravando isso aqui para o canal. Há um mês, eu fui dormir tarde, e por volta das 3 da manhã, acordei com uma luz azulada pela janela. Não era de poste, era uma luz fria, vinda da direção do prédio. Me vesti e fui até a esquina. Fiquei observando de longe. Tinham 3 pessoas no pátio, com jaleco. Mas não era jaleco de escola, era mais grosso, com reflexo. Um deles usava máscara no rosto. Eles estavam movimentando alguma coisa dentro da área dos fundos. Não deu para ver direito, mas parecia que estavam carregando algo comprido, do tipo que precisa de 2 pessoas para levantar. E aí, no chão, eu vi o rastro. Sabe quando um carrinho de feira passa na terra molhada e deixa trilha? Era tipo aquilo. Mais largo, firme, como se tivesse algo pesado sendo levado e trazido de volta. Aquilo foi ficando gravado na minha cabeça. O mais estranho, o mato alto da frente tinha sido aparado, só ali. O resto seguia crescendo. Aquela noite não teve barulho de animal nem latido, nada, como se tudo ao redor tivesse parado para aquilo acontecer. E de repente, apagaram a luz. Não teve barulho de motor, de portão, só apagou. Voltei para casa com a sensação de que eu tinha visto demais, sem ver quase nada. Desde então, o prédio está do mesmo jeito, mas agora, quando passo por ali, eu sinto que ele me olha de volta. E eu sei como isso soa, mas é exatamente isso. O prédio me vê.
Outro dia, na padaria, um rapaz que se mudou para a rua recentemente comentou: aqui perto tem uma escola, né? Estranha. Parece nova, mas está largada. E o dono da padaria respondeu na hora, sem levantar a cabeça: aquilo não é escola, não. Aquilo é só prédio. E pronto, ninguém mais falou. Tem coisa que o bairro inteiro decide esquecer junto. E quando é assim, geralmente é porque tem verdade demais envolvida. Eu não sei o que fizeram lá dentro. Não sei para quem foi feito. Só sei que não foi pra gente. E talvez, por isso mesmo, o portão nunca abriu de verdade. Porque se abrir, alguém vai perguntar. E a pior pergunta que pode ser feita naquele lugar é: cadê os alunos? Porque talvez eles nunca saíram de lá. Se você ficou com essa sensação estranha no peito, igual eu fiquei quando terminei de contar, então já sabe, se inscreve aqui no canal, porque é isso que a gente faz por aqui. Dá voz a quem viu, ouviu ou nunca conseguiu esquecer. E se você tem uma história parecida, manda pra gente. Quem sabe a próxima voz a ser ouvida seja a sua. Esse é o Diário de Terror, onde o que ficou escondido ganha lugar para ser contado. A primeira vez que eu percebi que meu irmão tinha mudado foi por causa do jeito que ele passou a trancar a porta do quarto. Não era só o fato de trancar, era o cuidado. Ele testava a maçaneta 3 vezes. Depois, puxava a cômoda para encostar por dentro. Isso num quarto dentro de casa. E olha que a gente cresceu no interior. Casa de porta aberta, vizinho entrando sem bater, aquele tipo de vida que parece segura demais para a gente desconfiar de alguma coisa. Mas depois que ele fez aquele tal bico naquele posto da BR, ele não foi mais o mesmo. E eu tô contando isso aqui porque, sinceramente, eu acho que alguém precisa saber. Porque ele não vai falar, nem se apertar, nem se chorar, nem se ameaçar. Ele não fala. Mas eu vi as coisas. E eu tenho a caderneta que estava dentro da mochila dele. Na época ele estava desempregado. Aceitava o que aparecia. Aí indicaram esse trabalho de vigia noturno num posto abandonado, um pouco depois do trevo que leva para Colinas do Tocantins. O tal posto nunca chegou a funcionar. Estava lá com a estrutura pronta, mas ninguém nunca viu inaugurarem. Diziam que foi problema de licença, depois apareceu conversa de contaminação no solo. Essas coisas que povo de cidade pequena espalha. O pagamento era em dinheiro vivo, nada de contrato. Só fica lá de noite e liga se alguém invadir. A parte que mais me estranhou foi quando ele comentou, meio rindo, que pediram para ele não descer no subsolo. Disseram que era o antigo abrigo para caminhoneiro, mas que a escada de emergência estava com problema e o gerador tinha sido desmontado. Só que numa madrugada ele ouviu barulho lá embaixo. Isso ele me contou, uma vez só, meia frase, nem olhando no meu olho. Disse que parecia barulho de ferro raspando no chão e umas batidas secas, de ritmo, como se alguém tivesse tentando quebrar alguma coisa. Eu lembro direitinho porque ele falou com a boca meio torta, como se estivesse lembrando do som enquanto falava. Aí eu perguntei: e você foi ver? Ele não respondeu, só ficou olhando para o nada. E no dia seguinte pediu demissão. Falou que não queria mais saber de trabalho à noite e que era melhor nem comentar com ninguém. Uns 3 dias depois, eu estava lavando a mochila dele. Ele tinha deixado jogada na área, toda suja, com cheiro de mofo e terra. Achei estranho ele ter largado daquele jeito, mas ele já estava dormindo mal, meio aéreo, e eu quis ajudar. No bolso do fundo tinha uma caderneta, e dentro da caderneta tinha uma fita adesiva grudada. Na ponta da fita, uns fios de cabelo. Eu congelei. Era cabelo humano, fino, preto, meio quebradiço, grudado ali como se tivesse sido arrancado e colado sem querer. As anotações da caderneta não faziam muito sentido. Eram datas, palavras soltas, números. Mas uma página me fez parar.
As camas são alinhadas, mas os nomes não estão nas placas. Alguém tentou sair. Aquilo me deu um nó no estômago. Camas? Placas? Alguém tentou sair de onde? O lugar era um abrigo, certo? Um espaço subterrâneo para descanso de caminhoneiro. Mas por que teriam camas com placas? E por que teria alguém tentando sair? Mostrei para ele a caderneta. Ele só olhou, pegou da minha mão. Rasgou a folha com essa frase. Dobrou. Guardou no bolso. Não falou nada. Desde então, ele vive com fone de ouvido. Mesmo sem música, só para não ouvir os sons ao redor. A gente teve uma vez uma discussão porque ele acordou gritando de madrugada. Disse que tinha sonhado com as luzes acesas de novo. Eu não entendi na hora, mas hoje eu sei. Eu fui até o tal posto. Fui sozinho de dia com o carro do meu cunhado. Tava tudo lá. As bombas retiradas, claro, e os vidros todos empoeirados. Mas a estrutura ainda de pé. Atrás, no canto onde ele disse que tinha o tal acesso ao subsolo, tinha uma portinha de ferro com um cadeado novo. Novo mesmo, brilhando no meio da ferrugem velha. Alguém ainda tranca aquilo, mas ninguém mais cuida do resto. E sabe o que é pior? Uma vizinha ali perto comentou comigo, sem saber de nada. Volta e meia para uns caminhão aqui de madrugada, entra e sai. Mas ninguém abastece, tá lacrado. Eu não sei o que tinha naquele subsolo. E eu não sei o que meu irmão viu, mas eu sei que o que ele não fala diz mais do que qualquer explicação. E a única coisa que ele ainda me disse, que eu nunca esqueci, foi numa noite em que ele tomou uma dose a mais e estava com o olhar meio perdido, olhando para uma parede branca. Ele falou, aquilo não era abrigo, era para esconder gente. Eu pensei em jogar fora aquela caderneta. Mesmo sem a folha da frase, ela ainda tinha coisa demais que não batia. Tinha um dia anotado 3 vezes. 3 vezes. O mesmo número, 1107. Do lado, palavras como revezamento de um porta A3, sem nome. Parecia rotina, parecia controle, mas não era rotina de vigia. Era de quem estava vigiado. Eu comecei a notar umas coisas pequenas, tipo ele se incomodando com buzina de caminhão, mesmo de longe, ou trancando a porta do carro quando parava para abastecer, mesmo com o vidro aberto. Aí um dia, mexendo nas coisas dele quando ele viajou com o pai, achei o chaveiro do posto. A parte de metal estava meio riscada, e quando eu virei a etiqueta de plástico, tinha um papel escrito com caneta fina, tremida. 2F. Só bate se quiser que escutem. Aos poucos, foi ficando claro para mim que aquilo lá embaixo era mais do que um depósito mal acabado. E eu comecei a pensar nos boatos. Gente que dizia que a obra do posto era fachada para outra coisa. Que desviaram dinheiro, que esconderam nota, que sumiram com gente envolvida. Uma vez eu falei isso com um conhecido nosso, que trabalhou num dos galpões de obra daquela região. Ele riu. Riu, mas com a boca fechada. E só disse, lá tem coisa que ninguém mexe, porque quem mexeu desapareceu. Teve uma noite que meu irmão teve um tipo de crise. Faltou ar, suava frio, falava baixo. Vai fechar de novo, não deixa fecharem. A gente levou ele no hospital. Os médicos disseram que era emocional, mas ele não dormiu por 3 dias depois disso. E um dia, bem cedo, ele me chamou. Só nós 2 acordados. Ele me entregou um envelope com o pedaço rasgado da folha. Aquela da frase, as camas são alinhadas, mas os nomes não estão nas placas. Alguém tentou sair e falou, se eu sumir, você mostra isso. E voltou para o quarto. Na semana seguinte, eu fui lá de novo, de dia. Mas dessa vez com uma lanterna, uma máscara e um pouco mais de coragem. Consegui abrir uma fresta da portinha dos fundos. O cadeado ainda estava lá, mas a parte de baixo dava para empurrar. Era escuro, tinha um cheiro de poeira, ferro e alguma coisa úmida. Desci só os 3 primeiros degraus. Não dava para ver nada além de um corredor. Mas no meio daquilo tudo, uma coisa me travou. A luz, uma luz fluorescente acesa, no teto,
pisca-pisca, como se estivesse oscilando, e o lugar não tinha energia. Eu voltei correndo. Não era medo do que eu ia encontrar. Era medo do que ainda estava funcionando, do que podia estar ali embaixo agora. Desde então, eu nunca mais voltei. Mas acompanhei o que deu para acompanhar. Vi que o terreno tem 3 processos judiciais. Um de licitação, um de uso irregular de verba pública e outro sem nome no sistema. Só o número do processo. Sem parte ré, sem autor, sem descrição. Isso não é normal. E o posto continua lá, de pé. E continuam os relatos de caminhão parando de madrugada. Uns dizem que veem gente saindo a pé. Outros que escutam som metálico, tipo coisa sendo arrastada. Mas ninguém entra de dia. Nem ladrão, nem bicho, nem curioso. É como se o lugar mesmo dissesse, não vem. Quanto ao meu irmão, hoje ele trabalha numa oficina só de dia. Não entra em prédio fechado. Não come nada que venha em marmita de alumínio. E toda noite ele tranca a porta 3 vezes, empurra a cômoda e dorme com o rádio ligado, fora da estação. Só o chiado. Ele diz que o silêncio puro é pior. Eu nunca vou saber exatamente o que ele viu ali embaixo. Mas ele me disse uma última coisa. Uma coisa que ele sussurrou quando eu comentei que um dia a gente podia tentar entender tudo junto. Ele me olhou, sério, e disse: "Você não entende. Não é o que estava lá. É o que deixaram." Teve um dia que um carro da prefeitura veio aqui na rua e arrancou a placa da casa número 12. Nem trocaram, nem pintaram por cima. Só arrancaram mesmo. A parte de cimento onde a numeração ficava ficou lisa, meio arranhada, como se tivessem passado lixa grossa às pressas. No começo, a gente achou que era algum tipo de reforma ou até invasão, mas depois vieram os blocos de concreto e fecharam porta, janela, tudo, como se quisessem enterrar a casa em pé. E o mais esquisito, ninguém nunca foi levado. Eu morava do lado, número 14. Hoje moro em outro bairro, mas tem dia que sonho com aquela garagem aberta e não tem nada dentro. Nada, nem parede, nem chão. Essa rua já foi outra coisa. Era simples, mas viva. Tinha mulherada conversando na porta, criançada gritando até tarde, gente batendo palma para vender queijo ou consertar panela. Hoje só tem portão fechado e silêncio. Quem ainda mora aqui evita até sair com a lixeira de noite. Mas não era assim antes de alugarem a casa da lateral. Foi uma sexta-feira que ele chegou. Homem calado, calvo, magro, com 2 meninos pequenos, deviam ter uns 5 e 8 anos. Carregou tudo em silêncio, sem pedir ajuda, sem apresentar ninguém. Tinha algo no jeito dele que travava a gente. Não era medo, era desconforto mesmo. Tipo quando você entra num lugar e percebe que incomodou. Os filhos também não falavam nada. Ficavam no quintal cimentado, sentados, mexendo em coisa nenhuma. Nunca vi brinquedo, nunca escutei riso, mas o que chamava a atenção era o horário. Toda madrugada, por volta de 3 da manhã, começava um barulho na parede do quarto onde eu dormia. Era a parede geminada com a deles. Parecia móvel sendo arrastado, passo duro e, às vezes, vozes. Mas não de criança. Era conversa de adulto. E não era em tom de briga nem festa. Era um som baixo, contínuo, tipo alguém lendo ou fazendo pergunta. Nunca dava para entender, mas me deixava suado na cama. Teve uma vez que ouvi uma coisa que até hoje me arrepia de lembrar. Uma voz, mais grossa, firme, perguntou: "Quantas ainda?" Só isso. Mas eu lembro que o silêncio que veio depois foi tão profundo que parecia que até os carros da avenida pararam. No outro dia, fiquei parado de manhã no portão tentando ver se alguém saía. Nada. Nem o homem, nem os meninos. Ficaram dias sem aparecer. Até que chegou um sábado e tudo virou do avesso. Era fim da noite. Eu tinha acabado de deitar quando escutei um som seco, como se tivessem jogado uma tábua pesada no chão.
Não era o barulho de sempre, era diferente, duro. Depois disso, começou um entra e sai de viatura. Vi de canto da janela um dos policiais batendo na casa vizinha da frente, perguntando se alguém tinha visto movimentação, mas ninguém respondeu. Falaram pouco, fizeram perguntas rasas, e o que disseram não dava para acreditar. Disseram que tinha um buraco na sala e que tinha gente dentro. Só isso, sem mais detalhes. Não disseram se era uma só pessoa, nem se estava com vida. Só falaram gente. E que o cheiro lá dentro não era de agora. A casa foi esvaziada naquela noite, mas ninguém saiu pela frente. Só vi um lençol sendo colocado numa maca, mas isso foi no fundo, perto da garagem, e mesmo assim, nada foi levado oficialmente. O homem sumiu. Os filhos disseram que foram acolhidos, mas não vi carro de assistência nem parente. Só ouvi dizer que uma mulher apareceu na porta do posto de saúde dias depois, perguntando se tinham visto os sobrinhos. Deram chá de cadeira nela até ela ir embora. E a rua? Nunca mais foi a mesma. A imprensa apareceu por uma manhã, tirou umas fotos da frente da casa, mas nenhum canal chegou a dar o caso completo. Disseram que o imóvel tinha irregularidades, que estava com IPTU atrasado, que ia ser interditado. Mentira. A casa estava em dia. Era alugada por uma corretora pequena que sumiu logo depois. O que corre aqui é que tinha uma mulher ali dentro, alguém que ninguém viu entrar e que teria sido enterrada viva naquele buraco. Outros juram que os 2 meninos não eram filhos do homem, que ele aparecia só para despistar e que as crianças ficavam sob responsabilidade de alguém lá dentro, alguém que ninguém viu. Uma vizinha da ponta da rua, das mais velhas, chegou a comentar baixinho que ouviu a voz de uma terceira criança numa das noites. Uma voz feminina dizia "não fala" várias vezes seguidas. Mas aí ninguém mais quis tocar no assunto. O que fizeram foi simples, lacraram a casa. Um caminhão da prefeitura, 2 homens sem uniforme, cimento e blocos. Sem papel na parede, sem aviso oficial. Só vieram e lacraram. E ninguém foi preso, nem mesmo ouvido. Depois disso, começaram a acontecer umas coisas que eu tento não pensar muito. Tipo o portão abrindo sozinho de madrugada, mesmo trancado com correntes. Ou os sacos de lixo que apareciam amontoados na calçada da casa, mesmo sem ninguém morar lá. Uma vez, deixei a lixeira do meu portão do lado de fora à noite. No dia seguinte, estava revirada e com uma fralda suja dentro. Eu moro sozinho, não tem criança por perto. Aquilo me travou. Depois daquela fralda, parei de dormir com a janela aberta. Comecei a evitar sair de casa depois das 9 da noite e nunca mais varri a calçada encostando no muro da casa do lado. Não é superstição, é tipo respeito ou medo disfarçado de cuidado. Aqui no bairro, ninguém fala dessa história direto, mas se alguém novo pergunta o que aconteceu com a casa lacrada, a resposta é sempre vaga. Teve um caso aí, coisa séria, é melhor deixar pra lá. E o pior é que todo mundo sabe, mas ninguém diz. Teve um dia, meses depois, que vi uma mulher do bairro passando de moto devagar, filmando a frente da casa com o celular. No outro dia, o pneu da moto dela amanheceu furado, na porta da casa dela. Coincidência, talvez, mas ninguém aqui arrisca falar muito alto depois daquilo. Uma noite, cheguei do trabalho e estacionei o carro meio atravessado, porque tinha uma caçamba parada na frente da garagem da casa lacrada. Nem sei como permitiram colocar aquilo ali. Saí do carro resmungando e fui ver quem tinha deixado. Na hora que encostei na lateral da caçamba, senti aquele cheiro de coisa guardada por tempo demais, tipo pano embolorado com ferrugem. Mas o estranho foi que tinha terra solta dentro da caçamba. Só terra. Terra preta, úmida, como se tivesse sido mexida horas antes. E uma pá. Fiquei uns bons segundos parado. A rua inteira escura, ninguém passando. E quando fui dar a volta no carro para entrar em casa, vi um vulto parado no fim da rua. Era uma criança.
sozinha, com roupa clara, daquelas antigas que mal se usa mais. Ela não se mexia, só olhava para o portão da casa lacrada, como se esperasse alguém sair. Eu fiquei paralisado, nem conseguia entrar em casa. Tentei falar alguma coisa, mas só saiu o ar. Quando finalmente consegui abrir a porta e entrei, fechei tudo sem olhar para trás. Passei a noite no sofá, com a televisão ligada só no volume 2. No outro dia, contei isso para o vizinho da casa da frente, um senhor que mora aqui desde que construíram o conjunto. Ele me escutou em silêncio, acenou com a cabeça e falou só uma frase: "Um deles ainda está por perto." Eu fiquei sem saber o que ele queria dizer com isso, mas no fundo eu já sabia, porque umas 2 semanas antes eu tinha cruzado com um dos meninos. Agora crescido, devia estar com uns 13, 14 anos. Estava na padaria do bairro de cima, comprando um refrigerante. Na hora que ele me viu, baixou a cabeça como se me reconhecesse também, mas não desviou o caminho. Parou bem na minha frente, pagou com moedas e antes de sair, encostou o dedo no vidro da geladeira da padaria e escreveu algo com a ponta molhada. Quando olhei, estava escrito só 12, o número da casa. Até hoje não sei se foi um recado, ou se era só a única coisa que ele lembrava. Mas eu não fui o único que viu. O dono da padaria passou o pano logo depois, sem comentar. Mas ele viu também, e não quis guardar aquilo ali. Tem noite que eu ainda passo por aquela rua, indo visitar minha tia que mora lá para cima. E sempre que passo, mantenho o olho virado para o outro lado. Evito olhar para o portão, mesmo sabendo que ele está lacrado, mesmo sabendo que ninguém nunca mais entrou ali. Mas tem uma coisa que eu não contei ainda. Talvez por medo, talvez por culpa ou por vergonha. Naquela semana da confusão, quando a polícia entrou na casa, eu fiquei na janela. Vi tudo e vi com meus próprios olhos uma criança sendo levada nos braços de um policial. Mas ela não se mexia, nem chorava, nem respirava. E o pior, ninguém falou dessa criança depois, nem nos jornais, nem nas fofocas do bairro, nem nos registros da assistência. Era uma menina com fita no cabelo, descalça, e ela nunca foi mencionada. Esse é o pedaço que eu carrego comigo. Talvez tenha sido imaginação, talvez não, mas desde aquele dia, eu sei que a casa não está vazia, ela só está em silêncio. Porque tem coisa que a gente não enterra, só tampa por cima. E aquela casa continua ali, esperando abrir. Sabe aquele tipo de coisa que parece pequena na hora, mas que cresce, mesmo sem ninguém tocar no assunto? Foi assim comigo. Esses dias eu precisei voltar para a cidade onde eu cresci, no interior de Goiás. Coisa rápida, 2 dias só. E eu não devia ter passado em frente à escola. Era só dar a volta, mas eu quis ver. Fazia mais de 20 anos que eu não olhava aquilo de perto. O mato já tinha engolido metade da fachada, a grade enferrujada, o portão de corrente, as janelas quebradas. Mas ali no meio da bagunça ainda dava para ler o nome: Escola Estadual Arnaldo de Castro. Foi como tomar um soco seco no estômago, porque aquele prédio, aquele chão, aquele palco é o único lugar que eu tenho certeza que vi uma coisa que não era para ter acontecido. Nem comigo, nem com ninguém. E até hoje eu não sei se a gente teve sorte ou se a gente só foi deixado para lembrar. O colégio fechou no fim de 2001, sem reforma, sem aviso, sem cartaz. Fechou da noite para o dia. Só 3 alunos estavam lá no último dia. Eu fui um deles. Tinha 13 anos na época, era fim de novembro e a professora de artes, a Lilian, resolveu que a gente ia montar uma peça de encerramento. Aquela ideia parecia boa demais para uma escola tão esquecida quanto a nossa, e ela conseguiu convencer a diretora. Montaram tudo em cima do palco que ficava nos fundos. Ali tinha sido a capela antes, mas como nunca foi usada de verdade, virou depósito, até resolverem aproveitar.
O tema da peça era Lendas do Cerrado. Tinha coisa do saci, da loira do banheiro, da tal mãe do vento e umas histórias que a própria professora dizia ter escutado quando criança. A gente ensaiava quase todo dia depois da aula, mas numa quinta-feira a professora pediu autorização para a gente ficar até mais tarde, para testar os refletores e os figurinos com a luz baixa. Ela estava empolgada. Trouxe umas caixas com espelhos, véus, objetos antigos, tudo para criar a tal atmosfera. A diretora deixou. Era só uma horinha a mais. Éramos 7 naquele ensaio. A professora, 2 alunos do 8º ano, eu e mais 3 colegas meus do 7º. O ar estava pesado, não sei explicar. Aquele tipo de calor abafado que não combina com o entardecer. O palco tinha sido limpo, mas o chão ainda rangia. Os espelhos estavam posicionados em painéis de madeira no fundo do cenário, virados para a plateia. Achei estranho na hora, porque a professora dizia que era para o público se ver refletido enquanto assistia. A primeira cena era do colega meu, o Jonas. Ele interpretava um menino que entrava na mata para procurar a mãe. E aí, a cada passo, ele via o rosto dela nos reflexos do mato. Ele falou 2 frases e parou. Olhou para os fundos do palco como se tivesse esquecido o texto. Mas o corpo dele travou. A professora foi até ele, achando que era nervoso. Mas quando ela colocou a mão no ombro dele, ele se virou com um olhar que eu nunca mais consegui esquecer. Sério. Era como se ele estivesse vendo outra coisa. Ele falou só uma frase. Ela está repetindo o que eu falei ontem. A professora achou que ele estava encenando, mas ele começou a chorar, de soluçar, e ficou dizendo que tinha uma mulher nos bastidores, que estava escondida atrás dos espelhos, e que ela estava imitando a voz dele. Um dos refletores estourou. Luz azul, seco, barulho forte. A professora mandou todo mundo sair do palco. A gente ficou parado na beira do auditório. Ninguém gritava, ninguém ria. O Jonas tremia como se tivesse febre. A professora sumiu, simples assim. Disse que ia buscar água e saiu por uma porta lateral. Levou o celular, levou a bolsa. Ela demorou 10 minutos, 20, 40. A gente começou a se assustar de verdade quando escutou um barulho vindo dos fundos. Parecia a cadeira sendo arrastada. Depois de um tempo, um sussurro, como se alguém estivesse ensaiando sozinha. Ela não queria que falassem dela. Foi o que ouvimos quando a professora apareceu de novo. Ela entrou no palco como se tivesse acordado de um desmaio. A roupa suja, o rosto molhado de suor. Não olhou pra gente, nem pediu desculpas. Ficou repetindo aquilo. Ela não queria que falassem dela. Ninguém entendeu. A diretora não atendeu o telefone. Os 2 alunos mais velhos foram embora sem falar nada. No dia seguinte, quando a gente chegou na escola, tinha um aviso na porta. Atividades suspensas por tempo indeterminado. Direção. Nunca mais reabriram. 2 meses depois, a professora se mudou. Os colegas que estavam no ensaio também. O Jonas foi morar com uma tia no Paraná. Eu fiquei. Minha mãe achava que era exagero da minha cabeça. Disse que a escola fechou porque iam reformar, mas passaram anos e nada. Eu voltei lá uma vez. Tinha uns 18 anos já. Fui com um amigo num domingo à tarde. Queríamos gravar com celular velho, fazer graça. A porta lateral da escola ainda abria. O mato alto abafava o som da rua. A gente foi direto pro palco. Tava tudo como antes, até os espelhos, embaçados, rachados, mas ali. Eu não queria olhar para eles, mas olhei. E foi quando eu vi. Tinha alguém dentro do reflexo, mas não era a gente. Não era meu amigo, era uma mulher. Não dava para ver rosto. Era como se tivesse sujo, como vidro com graxa, sabe? Mas dava para ver que era uma mulher. Os braços cruzados e a cabeça levemente inclinada, como se esperasse. Ela não se mexia, só estava ali. A gente saiu correndo. Nunca mais voltei. Essa semana, quando passei de novo em frente, eu reparei numa coisa que me gelou.
O vidro da porta da frente, que está quebrado, mas ainda tem um pedaço inteiro, reflete parte do corredor. Eu juro que vi a mesma silhueta, parada, no mesmo ângulo, só que agora parecia mais perto da porta. Eu respirei fundo e decidi contar, porque talvez seja isso que ela quer. Que alguém diga o que viu, porque se todo mundo se cala, ela volta. E eu já passei a vida inteira tentando esquecer, mas ela lembra exatamente o que você falou e repete do mesmo jeito com a sua voz. Eu nunca liguei muito para o lugar onde eu trabalhava. Galpão é galpão, sabe? Paredão, empilhadeira, caixa e poeira. Mas teve só um, que eu lembro até hoje, não pelo que eu fiz lá dentro, mas pelo que eu deixei de perguntar. Isso foi em 2008, mais ou menos. Estava desempregado, minha esposa grávida do segundo filho e qualquer coisa que pingasse era bem-vinda. Quem me indicou foi um colega de um amigo. Nem conhecia direito. O cara me chamou num bar e disse assim, do nada: tem um lugar em Diadema, não tem papelada, mas paga direitinho. Você quer ou não? Na hora já achei estranho. Sem entrevista, sem carteira, nem nome da empresa ele falou. Só me deu o endereço rabiscado num guardanapo e disse para eu estar lá às 6 da tarde, com bota e luva. E eu fui. Fica numa área meio esquecida ali depois da Imigrantes. A rua é de terra batida, sem saída. Quando eu cheguei, achei que estava no lugar errado. Era um prédio murado, com uma portinha lateral de ferro sem nenhuma placa, nem número, nada. Só um interfone e uma câmera no alto. Toquei, falei o nome que me passaram. A porta abriu com um teque e pronto. Ninguém veio me receber. Lá dentro era tudo muito silencioso. As paredes eram de concreto puro, sem janelas. No fundo do primeiro corredor tinha uma porta de grade que dava para o que eles chamavam de galpão principal, onde ficavam as caixas, tudo trancado com cadeado. E sempre tinha um cara lá, segurança, mas sem uniforme, sem nada. Camisa de time, boné e a mão sempre perto do bolso da jaqueta. Na primeira noite só me disseram: organiza as caixas por código, não abre, não pergunta e quando terminar, sai sem falar com ninguém. As caixas eram de metal, pesadas, todas com selos e códigos que mudavam toda semana, tipo assim, R54T A7. Mas nunca tinha nome de produto, só número e uma etiqueta vermelha dizendo não manusear sem luvas. E o cheiro, mesmo com máscara, queimava o nariz, tipo um cheiro doce e ao mesmo tempo ácido. Nunca senti igual. A gente trabalhava das 18 horas até 2 da manhã, sempre sem saber quem ia estar no turno. Cada noite era uma turma diferente. Teve vez que eu cheguei e só tinha eu e um outro cara, um senhor baixinho que falava pouco e parecia doente. Tinha manchas nos braços, andava encurvado, nunca tirava as luvas nem para comer. No segundo mês, eu já sabia que aquilo era tudo errado. Pagavam em dinheiro vivo, dentro de um envelope pardo, sem nome, sem recibo. Uma vez perguntei por que não faziam depósito. O segurança só respondeu: você prefere continuar recebendo ou quer sair daqui? Naquela noite, eu fiquei até depois do horário. Tinha ficado preso numa pilha de caixa que desabou e me atrasei para entregar a chave da grade. Foi aí que escutei a primeira coisa estranha. Parecia uma voz, bem baixinha, tipo alguém falando no fundo do corredor de ferro, por trás de uma outra grade que sempre ficava trancada. Fui até lá com cuidado, achando que podia ter alguém preso. Mas era uma sala pequena, vazia. Tinha uma pia, um espelho quebrado e no canto uma sandália. Só uma. Pequena, tipo de menina. Deixei aquilo para lá e fui embora mais cedo nos outros dias. Mas numa sexta-feira vi com meus próprios olhos uma garota, sentada no chão, descalça, dentro de uma das salas trancadas, entre as caixas.
Tava com a cabeça encostada no joelho, respirando fundo. Na hora, eu gelei. Abri a boca para chamar alguém, mas o segurança apareceu do nada e falou bem baixo: "Tem coisa que é teste de laboratório, não se mete." Eu parei. Não porque a explicação fazia sentido, mas porque o jeito que ele falou me deixou claro que não era para insistir. Na segunda-feira seguinte, o galpão amanheceu fechado. Corrente no portão, aviso de manutenção pendurado com fita isolante. 2 dias depois, ligaram para o meu celular pedindo para eu ir num estacionamento no centro de Diadema pegar o que faltava do pagamento. Fui. Me entregaram um envelope mais grosso e um aviso: "Você nunca trabalhou lá, beleza?" Perguntei se iam voltar a chamar. O rapaz só balançou a cabeça. Eu tentei esquecer aquilo, de verdade. Depois que recebi o último envelope, eu até fiquei aliviado por ter saído de lá sem problema. Mas foi um alívio que durou pouco, porque uns 2 meses depois começaram umas feridas nos meus braços. Coisa pequena, parecia alergia, mas não melhorava. O médico perguntou com o que eu tinha mexido, e eu menti. Disse que era produto de limpeza. Nem contei para minha mulher onde eu tinha trabalhado. Falei que era num depósito da Imigrantes, ponto final. Só que, de vez em quando, eu escutava um barulho que não devia estar ali. Tipo arrastar de grade. Mas era coisa da cabeça, né? Ou era o medo tentando avisar que eu devia ter feito mais. Passou-se 1 ano, 2. Fui trabalhar com frete depois por conta. Sempre que eu passava pela região de Diadema, eu fazia questão de pegar outra rua, mesmo sem motivo, só para não ver aquele quarteirão de novo. Até que em 2015, já fazia quase 7 anos, eu vi uma reportagem na televisão. Não lembro o programa. Era uma daquelas matérias de investigação, sabe? Começou mostrando imagens de um galpão abandonado, sem placa, sem identificação, mas com estrutura ainda de pé. Disseram que moradores de um bairro próximo denunciaram cheiro forte, mesmo com o lugar fechado há anos. Chamaram a polícia e a perícia. O que acharam lá dentro não mostraram tudo. Falaram por alto. Indícios de experimentos químicos ilegais, presença de resquícios biológicos e estruturas suspeitas que podem ter sido usadas para retenção de pessoas. Na hora, eu parei tudo. Sentei no sofá. Minha mão ficou suando, porque apareceu uma foto, só uma, de uma sala com o espelho quebrado. E aí, ali eu soube. Era o mesmo lugar. Mesmo chão de cimento rachado, mesma porta de grade com dobradiça torta. Mas o que me travou, o que me arrepiou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, foi a frase no espelho, escrita em batom vermelho, bem torta, bem trêmula: "Quero ir embora." A câmera passou rápido, tipo 2 segundos, mas deu para ver. Tava ali desde a época que eu tava lá. Era o mesmo espelho. Mesma rachadura no canto direito, e ninguém tinha limpado. Fiquei uns bons minutos parado, a televisão ainda ligada, mas eu não ouvia mais nada. Não sei se era culpa, raiva, medo, ou só aquela sensação de que você fez parte de algo que nunca entendeu direito. E agora é tarde, porque aquilo não era só armazenamento, aquilo era lugar de esconder coisa que não podia existir. E a gente trabalhava ali como se fosse tudo normal, carregando caixa, limpando o corredor, fingindo que não ouvia nada. Hoje, olhando para trás, eu sei que devia ter falado com alguém. Devia ter denunciado, devia ter perguntado pelo menos o nome da menina. Mas lá dentro, todo mundo aprende a ficar quieto. E quem não aprende, não volta no outro dia.